Que Deus abençoe a sua vida. Nós estamos começando uma nova série, são 12 dias. E o tema desta série, eu tenho a certeza que vai despertar em você a curiosidade, que é: Pai Nosso, ensina-nos a orar. Vamos pedir a Deus discernimento dessa mensagem. Senhor Deus e nosso Pai, dar-nos discernimento dessa mensagem. Fale, Senhor, com cada um de nós. É o que nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus por isso. Olha o que diz aqui Mateus. O livro de Mateus 6, de 5 a 8, diz assim: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se compadece em orar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos. Para ser visto pelos homens, em verdade eu vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, ou seja, mas você, quando orares, entra para dentro do teu aposento, para dentro do teu quarto, fechando a porta, ora ao teu Pai que vê em secreto, vê o que está oculto. O teu Pai vê o que está oculto e te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós pedir. Ou seja, Deus já sabe o que você necessita, antes mesmo de eu e você aí apresentar a Deus. Veja que Jesus ele nos ensina. Jesus ensina em Mateus 6, de 5 a 8, uma nova maneira de orar. Uma nova maneira, ele mostra a oração verdadeira. Ele é diferente de muitos que pensavam Jesus para não orarmos como os hipócritas. Jesus adverte para que nós não oramos como os hipócritas. Que esses hipócritas são aquelas pessoas que gostam de orar, aquelas pessoas que gostam de ser bem visto porque estão orando publicamente. Jesus, ele nos convida a orar em segredo, onde só Deus pode ver. Jesus também fala para não usarmos muitas palavras vazias quando nós oramos. Ele explica que Deus já sabe o que nós, o que eu, o que você, nós precisamos. Antes mesmo de nós pedirmos, antes mesmo de nós abrir a nossa boca, isso muda completamente o jeito que nós devemos pensar sobre a oração. Estas palavras de Jesus nos fazem pensar sobre o que oramos e como oramos. Jesus nos convida a uma relação mais próxima, mais sincera com Deus. Para ilustrar melhor esse ponto, podemos nos lembrar da história de Jesus orando no Getsemane, em Mateus 26, 36 e 44. Veja que Jesus afastou dos seus discípulos para orar sozinho. Ele foi honesto com Deus nos seus sentimentos, mas também confiou na vontade do Pai. Esta oração mostra a intimidade, a confiança que Jesus tinha com Deus. Então, o primeiro ponto que nós devemos aprender a orar, a como orar, é qual tem sido a sua motivação para a oração. Jesus mostra a diferença entre orar para impressionar as pessoas e orar de verdade para Deus. Ele fala dos fariseus que oravam nas ruas para todas as pessoas poder ver eles orando. Os fariseus queriam que as pessoas pensassem que eles eram muito religiosos, mas o próprio Jesus disse que a oração verdadeira, ela vem daqui, ela vem do coração. Não é para mostrar aos outros como somos bons. Em momento entre nós, é momento meu, é momento seu, é momento nosso com o Pai.
onde podemos ser honestos, podemos nos ser abertos. Veja que Jesus, ele nos convida, ele convida você a pensar: por que oramos? Por que nós estamos orando? Pensa que é para nos sentir bem? Não só por isso. Para pedir alguma coisa? Ou para se aproximar-se de Deus e entender o que Ele quer para as nossas vidas? Quais desse significado? Veja que uma história ilustra bem o ponto do fariseu e do publicano. Veja esta história do fariseu e publicano ali contada em Lucas 18, 9 a 14. O fariseu orava agradecendo a Deus por não ser como os outros, enquanto o publicano humildemente. Aquele publicano humildemente pedia misericórdia a Deus. Jesus disse que o publicano ele foi justificado, não o fariseu. Veja que essa história mostra como a motivação genuína é importante na oração. O segundo ponto que nós aprendemos é ter o foco em Deus. Jesus fala para nós entrarmos no nosso quarto como este. Quando nós fechar a porta, quando nós orarmos, isso quer dizer que só podemos orar em casa? É uma imagem para nos ensinar a focar em Deus quando nós oramos. Quando Ele manda abrir a porta, fechar e orar, era para ter o foco em Deus. Quando Jesus diz para fecharmos a porta, Ele está falando para deixarmos de lado todas as nossas distrações deste mundo. É o momento para esquecer. É o momento para esquecer que os outros pensam e para nos concentrar-se em Deus. Veja que orar assim vai nos ajudar a ver Deus como Pai amoroso. Não precisamos usar palavras difíceis nas nossas orações ou tentar impressionar. Podemos falar com Deus. Olha, de uma forma simples, honesta, como um filho fala com seu pai. Olha, nós podemos ver o nosso foco em Deus, na própria vida de Jesus Cristo. Em Marcos 1,35, lemos que Jesus levantou de madrugada e foi para um lugar deserto, onde ele ficou orando. Veja que Jesus buscava um momento de solidão para se concentrar totalmente na relação com o Pai. O próprio Deus, ele procurava um momento de concentração. Terceiro ponto que nós aprendemos aqui é a confiança no Pai amoroso, além do esforço humano. Olha, Jesus ele nos avisa para não usarmos muitas palavras vazias quando nós oramos. Veja que algumas pessoas pensam que quanto mais mais falasse, mais Deus ouviria. Mas Jesus diz que não é assim que funciona. Não é assim. Ele nos ensina algo muito importante. Deus já sabe o que nós, o que eu, o que você precisamos, antes mesmo de nós pedirmos. Olha, Deus não vai impressionar com a quantidade de palavras que nós usamos na nossa oração. Deus, Ele se importa com o que está no seu coração. O que está no teu coração no momento da oração? Jesus nos mostra que nós precisamos se converter-se a Deus, nos ouvir e nos ajudar. A oração é sobre o nosso esforço para ganhar a atenção de Deus. Não é sobre o nosso esforço, é sobre confiar em Deus. Nós que nos amas, que quer o melhor para nós, que quer o melhor para mim, que quer o melhor você, e é esta confiança que Deus nos ajuda a orar de um jeito diferente. Não é sobre pedir coisas, não é sobre pedir coisas, mas sobre construir. É um momento de construção, de construir um relacionamento com Deus. É sobre aprender a confiar no nosso Deus em todas as situações da nossa vida. Nós oramos para nos aproximar-se de Deus e alinhar os nossos desejos ao desejo que Ele quer para nós. Vejamos que a nossa confiança em ação das duas histórias de Jesus. Primeiro, quando Jesus ensina o Pai Nosso em Mateus 6, 9 a 3. Esta oração é simples, ela é uma oração direta, focada e essencial.
Jesus mostra que não precisamos de longas orações elaboradas para comunicarmos com Deus. Segundo, quando Jesus alimenta 5.000 pessoas em João 6, 1 a 13. Antes da multiplicação dos pães e do peixe, Jesus deu graças. Versículo 11. Uma oração curta mostra a confiança de Jesus no cuidado da provisão do Pai, mesmo diante da situação aparentemente impossível. Então nós vejamos o modelo do Pai Nosso. Chegamos neste modelo. Jesus nos dá para mim e para você o Pai Nosso como um exemplo como orar. Esta oração mostra tudo que Jesus ensinou sobre a oração. Ela começa reconhecendo a grandeza de Deus e pedindo que a sua vontade seja feita. A sua? Não, a oração de Deus, a vontade de Deus. Não é a minha, não é a sua. Não é a sua, não é a minha, é a vontade de Deus. O Pai Nosso também fala sobre a nossa necessidade diárias, sobre o perdão, sobre a proteção, mas sobretudo sobre isto que nós iremos focarmos. Deus primeiro. É um modelo que nos ensina a equilibrar o louvor, a confiança e pedido. Quando nós oramos com Jesus, ensinou, quando eu e você, nós pega a nossa Bíblia e nós começamos a fazer uma oração como Jesus nos ensinou. Não estamos tentando impressionar ninguém. Estamos construindo uma relação verdadeira com Deus. A oração se torna, veja só, um momento de transformação, onde aprendemos a confiar mais em Deus e viver de acordo com a sua vontade, de acordo com a vontade de Deus. Então este é o ensinamento para hoje. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, Senhor, nós viemos diante do Senhor na Tua presença, para que o Senhor venha durante esta série, Pai, nos ensinar a fazer uma oração que lhe agrada, porque a Tua palavra diz que se nós agradar o Senhor vai satisfazer os desejos dos nossos corações. Então esta série, Senhor, primeiramente para nós aproximar mais do Senhor, para que o Senhor venha estar, Senhor, diante de cada um, para que este irmão, esta irmã, esse jovem, Senhor, essa senhora, venha ter uma comunhão melhor com o Senhor. Que nós, Senhor, venhamos neste momento lhe agradar. Não fazer, Senhor, conforme a vontade deles, mas conforme a Tua vontade, Pai. A Tua vontade, Senhor, fala que ela é boa, que ela é perfeita, que ela é agradável. Pai, é desta vontade que nós buscamos. Responde, Pai, a oração deste homem. Responde, Senhor, a oração desta mulher. Responde, ó Deus, o clamor de todos que aqui estão conosco neste momento. Senhor, que possamos ser o servo bom, o servo fiel, aquele que o Senhor vira e olha e fala assim: servo bom e fiel, entra no meu gozo. Ó poderoso Deus, nós colocamos todos diante do Senhor, para que o Senhor possa sondar, para que o Senhor possa ver o coração de cada um, para que o Senhor possa ver as intenções, para que o Senhor possa sondar, Senhor, a vida de cada um. Ó poderoso Pai, são todos que neste momento, Senhor, que às vezes não tem força nem para orar, nem para Te buscar, mas nós unimos a nossa oração com a oração dessa pessoa que está fraca, porque o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso Redentor e o Senhor vive, Pai. Então, Deus, dá-nos força, capacita, Senhor, a cada um que aqui está, dá direção, dá sabedoria, dá, Senhor, tudo o que é bom, tudo o que é perfeito, tudo o que é agradável, da Tua bondade, Senhor. É o que nós pedimos neste momento, Senhor. Pelo nome de Jesus, amém. E graças a Deus por isso. Que Deus lhe abençoe ricamente a sua vida. Amém.